Quanto à honra ao homem de Deus, o apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo a dizer aos ministros de Deus merecem dupla honra. Primeiro, é que no mundo secular os governantes merecem a honra, mas não dupla honra. Paulo, quando escreve para ministros, ele mostra o paralelo, a diferença entre os ministros que estão ímpios e os ministros que são embaixadores de Deus. Paulo, quanto aos embaixadores de Deus, ele se refere que merecem dupla honra. Na verdade, existe um equívoco que as pessoas não percebem. Quando Jesus ele entra em Jerusalém com aquele triunfo, Jesus estava por cima das jumentas. Quem pisou por cima dos panos não era Jesus, era a jumenta. A glória era para Jesus, mas quem estava a pisar por cima dos panos era a jumenta na qual Jesus estava por cima dele. A jumenta, que representa os filhos de Deus, os ministros de Deus, as pessoas não percebem que Jesus uma vez disse aos seus discípulos. Talvez isso possa escandalizar a muitos que não acreditam na Bíblia. Jesus fez uma afirmação totalmente estupefacta. Ele disse o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. Ok. Jesus está a dizer: quem vos nega a vós, a mim me nega. Eu achei que para receber Jesus, tens que receber separadamente. Mas Jesus está a afirmar: quem vos recebe, recebeu Jesus. Como é possível receber um homem de Deus é Jesus que entrou em tua casa? Porque eu pensei que apenas é confessar com a minha boca e com o meu coração receber Jesus. Mas Jesus está a dizer que não é só confessar com a boca, é receber também meu servo. Estás a me receber a mim, negando ele, estás a negar-me a mim. Isso quer dizer que não é só necessariamente dizer: Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca te recebi, mas o facto de negar o seu servo também estás a negar Jesus, mesmo que confessar com a tua boca, isso não vale. Como é possível? Próprio Jesus está a afirmar. Quem acredita na Bíblia, isso parece um escândalo. Eu pensei que apenas para aceitar Jesus em minha vida era só dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Mas isso é a afirmação de Paulo, mas a afirmação de Jesus está a dizer: quem recebe meu servo, me recebeu. Agora a minha pergunta é: que tipo de receber Jesus em tua vida é essa? É receber o seu servo. Negas o seu servo, também negas Jesus. O servo merece dupla honra. Quer dizer, honrar o homem de Deus, na verdade, não é pecado, nem é crime, nem estás contra as Escrituras. Pelo contrário, quando nós olhamos para a Bíblia, há uma passagem em Êxodo. Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo para me trazer oferta. Diga ao povo: eu, Deus, quero oferta. Agora, a minha pergunta é: esse povo ia se encontrar com Deus aonde? Segundo, onde é que o povo iria levar oferta a Deus? Quer dizer, Deus estava a dizer para Moisés: Moisés, eu quero oferta desse povo, mas eu não vou falar com ele. Você fala com o povo. Não foi Deus que foi falar com o povo. Em Êxodo 3, Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, eu ouvi a aflição que o meu povo tem, mas eu não vou lá, você vai.
Por que Deus não foi diretamente ao Egito para libertar o povo, mas mandou Moisés? Isso quer dizer que existem coisas que Deus não vai fazer até que mande seu servo para fazer. E esse servo merece a dupla honra, como Paulo disse. Honrar o homem de Deus é submeter-se ao homem de Deus, obedecer ao homem de Deus. Há um pormenor que as pessoas não percebem. A voz do homem de Deus é a voz de Deus. Porque aquele povo não conheceu a vontade de Deus a menos que conhecesse Moisés. Há um outro pormenor que eu gostaria de realçar aqui. Quando estamos a ler a Bíblia, nós não estamos a ouvir a voz de Deus. Nós estamos a ouvir a voz de Deus por intermédio de Paulo. Porque quando nós abrimos Mateus, quando nós abrimos, por exemplo, a própria Bíblia, não é um livro de Deus, mas é um livro que os homens é que escreveram. Quando você vai em Romanos, você está a ler Romanos, estás a ler a experiência que Paulo teve com Deus. E Paulo escreveu a sua experiência divina. Quer dizer, quando você abre a Bíblia, você está a ler homem de Deus que falou, a partir da inspiração divina. Na verdade, quando estamos a ler a Bíblia, estamos a ler a experiência divina que Paulo tinha com Deus e ele escreveu na Bíblia. Porque se nós queremos apenas ler o que Deus escreveu, temos que procurar o livro que Jesus escreveu. Temos que procurar o livro que Deus escreveu, porque Deus não escreveu nenhum livro. Esse livro são homens inspirados por Deus escreveram. Porque na verdade, quando nós estamos a pregar a Bíblia a partir das epístolas, nós não estamos a ler livro que Deus escreveu, que Pedro escreveu, que Paulo escreveu, que Tiago escreveu. Por isso, quando as pessoas perguntam, onde é que está escrito? Quem escreveu? Paulo. Não dizem Deus escreveu. Paulo escreveu onde? Em Romanos. Sim. Ok, Paulo falou isso para a igreja tal. Nós aceitamos porque Paulo falou. Quer dizer, quando nós estamos a ler a Bíblia, estamos a seguir o que os homens falaram, não o que Deus falou. Deus falou a Paulo e Paulo falou para nós. Então, na verdade, a Bíblia é um livro de revelações de homens em experiência com Deus. Agora, quando nós não queremos seguir homem, queremos seguir Deus, então não podemos abrir a Bíblia. Porque a Bíblia quem escreveu são homens. Não é Deus que escreveu. Se nós não queremos, eu não vou seguir nenhum homem, eu apenas dependo diretamente de Deus. Não pode ler a Bíblia. Procura livro que Deus próprio que escreveu com o dedo dele, que eram os 10 mandamentos, não as epístolas. As epístolas, Gênesis, Deus não escreveu com o dedo dele. São homens que escreveram. Por exemplo, há uma passagem na Bíblia onde o apóstolo Paulo, ele fala de Janes e Jambres. Fala dos mágicos que confrontaram Moisés. Porque Moisés nunca falou o nome dos mágicos que ele teve confronto. Paulo descobriu o nome deles onde não está escrito em nenhuma passagem. Onde é que Paulo descobriu o nome desses mágicos se nem Moisés meteu o nome dele? Quer dizer, Paulo recebeu essa revelação divina, o nome desses mágicos que confrontaram Moisés no Egito. Mas agora, quando as pessoas querem a pensar que a Bíblia é um livro que Deus escreveu, eles estão totalmente enganados. A Bíblia é um livro humano. A Bíblia é um livro humano, inspirado pelo Espírito Santo. Os homens escreveram. Porque quando eu estou a abrir a Bíblia, qual é a passagem? Tiago. Ok, Tiago quem escreveu não foi homem. Tiago não foi homem. Ok, Tiago recebeu inspiração. Então quando você está lendo o que Tiago está lendo livro de Tiago. Você não está lendo livro de Deus, está lendo livro do Tiago, inspirado por Deus. Então, se não queres que nenhum homem te conduz, nenhum homem te lidera, então você não pode ler a Bíblia. Porque quando estás a ler a Bíblia, é um homem te liderar. Estás a ler Romano, é um Paulo a te liderar.
Porque é Paulo que recebeu de Deus para falar para ti. Como teu pastor recebe a inspiração divina, ele prega para ti. Ele recebeu a inspiração para pregar para ti. Então ele recebe de Deus e ele fala para ti. Da mesma forma como é a Bíblia. Paulo recebeu de Deus e direcionou para as igrejas. Então, muitos estão equivocados. Por isso o próprio Paulo estava a dizer, quem é? Um estava a dizer, não, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Paulo. E o próprio Paulo vem dizer, os que se dizem que se dependem de Jesus, esses são os mais perigosos. Porque a própria Bíblia diz, se teu irmão que tu vês não lhe amas, como podes amar um Deus que você não lhe vê? Como pode dizer que você ama Deus que você não lhe vê? Que você não lhe conhece? A outra questão, como ele foi batizado? Jesus não deixou para lhe batizar. Quem lhe batizou na água não foi um homem, mas é válido por Deus o batismo. Outra questão, quem é que evangelizou essa pessoa? Não foi Jesus que deixou para lhe evangelizar. Foi o homem. Então, quer dizer, tudo que está na terra, tudo que está na terra é conduzida pelo homem. Por isso Jesus nunca ensinou muito sobre o céu, mas ensinou mais sobre coisas da terra. Jesus não ensinou muita coisa sobre o céu. Não, nem. Ele ensinou muita coisa sobre como se viver na terra. Por isso que a Bíblia é um livro na qual homens inspirados escreveram. Quando nós estamos a ler essa Bíblia, são em homens. Primeiro, para pegar a unção do Pai, primeiro precisamos saber que a unção é algo hereditário. A unção é herança. A unção é algo que é uma herança passada de pai para os filhos. Porque quando nós lemos na Bíblia, em 2ª Carta de Reis, a Bíblia revela de um homem chamado Eliseu. Ele estava disposto a receber a unção que estava sobre seu pai Elias. Primeiro porque Eliseu seguiu Elias em vários lugares para receber a unção. Primeiro ponto, para receber a unção que está no seu pai, a primeira coisa que o filho precisa é amar o pai. A unção não se recebe apenas porque o pai lhe faz a imposição de mãos, mas porque o filho ama o pai. Jesus disse, como eu amo o pai, todas as coisas do pai são minhas. Quer dizer, quando o filho ama o pai, ele tem direito à herança. A unção vem sobre o filho por causa do amor que o filho tem sobre o pai. Ok. Agora, há muita gente que não ama o pai, não respeita o pai. É impossível ele receber a unção do pai sobre ele. Um filho que fala mal do pai não pode atrair a unção do pai. Quando um filho fala mal do pai, na verdade o que ele está a produzir é afugentar a unção que está sobre o pai, porque a unção que você respeita, honra, a honra faz atrair a unção que o pai tem. Por exemplo, Jesus uma vez foi a uma cidade, Jesus queria operar milagres, mas a Bíblia diz, não é porque Jesus não queria, mas Jesus não foi capaz de produzir, porque aquele povo não lhe honrava, não respeitava Jesus. Então, aquele povo não conseguiu receber o melhor que Jesus tinha, porque o povo não honrava Jesus, não respeitava Jesus, e mesmo Jesus, dotado de todo o poder naquela altura, não podia fazer nada. Não encontrou honra, não encontrou respeito, não encontrou consideração. A unção do Pai opera onde ele encontra honra, respeito, consideração. Isso faz com que a unção que habita no Pai flua sobre o Filho. Então, onde não há honra,
demais que o pai queira, a falta de honra bloqueia a unção para funcionar. Por isso que quem não ama Deus, não respeita Deus, não tem como o Espírito Santo descer sobre ele. Porque o Espírito Santo é dado para quem honra a Deus, quem ama a Deus. Quem não ama a Deus não tem como receber o Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: o mundo não pode receber porque não conhece, mas vós recebeis porque o conhece e habita em vós. Então, quem honra o Pai, é fácil ele receber logo a unção que está sobre o Pai. A unção vem sobre ele quando ele honra o Pai, ele respeita o Pai, ele não vai esforçar. Por isso vais ver na Bíblia, Pedro, toda a sua trajetória como pescador, nunca fez coisa extraordinária quando estava com o Pai. Quando Pedro estava com o Pai, com Jesus, sendo seu Pai, seu mentor, o que aconteceu foi o seguinte: numa multidão de 3.000, a primeira pregação dele se converteram 3.000, mas Jesus no seu ministério nunca teve 3.000 almas. Mas Pedro teve, porque ele recebeu logo. Vai ver a primeira pergunta em João, primeira pergunta que Jesus fez a Pedro: Pedro, tu me amas? Quando Pedro respondia: Senhor, tu sabes. Jesus lhe dizia: cuide das minhas ovelhas. Jesus estava a procurar, a perceber o amor de Pedro para com ele. Para receber a unção do Pai, o filho precisa amar o Pai. A questão de filhos pródigos no ministério, para dizer o seguinte: Jesus, uma vez ele clarificou a dizer o seguinte: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Primeiro, é que existem algumas pessoas que vêm no nosso ministério, não são nossos filhos. Há uns que vêm no nosso ministério, são apenas colaboradores no ministério. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, quando ouvir a minha voz vai seguir. Ok. Bom, no ministério existem algumas pessoas que vêm para nos ajudar a dar o arranque do ministério, mas estas pessoas não vão terminar conosco na caminhada do ministério. Porque o ministério é como um autocarro. Uns sobem no autocarro e outros descem do autocarro. Outros chegam conosco até o destino do autocarro, mas nem todos no autocarro vão chegar contigo até o destino, porque o ministério é um autocarro. Uns sobem no autocarro, outros, a caminhada deles vão chegar até no meio, vão descer. Existem alguns no ministério, quando eles vêm bem, se agradam com o autocarro, mas chegam a uma altura, vão dizer: não, o meu destino é até aqui o meio. Agora, existem alguns, por falta de imaturidade espiritual, eles saem e depois voltam como filho pródigo. Mas o filho pródigo não voltou porque amava o pai, voltou porque tinha fome. Porque ele chegou numa fase em que ele tinha fome e ele disse: na casa do meu pai tem muita comida. Mas ele, na verdade, não pensou primeiro: eu amo meu pai, vou voltar. Ele voltou por causa da fome. Mas mesmo assim, o pai lhe acolheu e ele voltou em casa. Uns filhos devem ser acolhidos, há filhos que já não podem voltar. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala: José estava no meio de 2 ladrões, que um era copeiro, outro era padeiro. Ok. No meio desses 2 ladrões, José interpreta a visão de cada um deles. Um disse: sonhei, e José interpretar disse: olha, a tua cabeça será cortada, você vai ser promovido. Ok. Quando chegou o tempo de cumprimento, um foi recuperado, outro morreu.
Isso aconteceu para cumprir o que Jesus podia fazer na cruz. Um foi no inferno, outro Jesus lhe disse: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Jesus no meio de dois ladrões, José no meio de dois ladrões. Um é salvo, outro foi no inferno. Quer dizer, na liderança, há uns podem ser salvos, mas a outro lhe manda voltar. Há uns podem ser recuperados, filho pródigo, mas há filho que já nem é pródigo, nem pode voltar mais. Da mesma forma como aconteceu com o diabo. Adão pecou, houve retorno. Diabo pecou, não houve retorno. É o inferno. Adão estará com Jesus. Uns estarão com Jesus, mas outros estarão com o diabo. Há uns que são descendentes do diabo. Esse não pode ter retorno. Esse mesmo já tem a semente totalmente do diabo. Não pode ter retorno. Então, no ministério, existem algumas pessoas, filho pródigo, podemos lhe dar acesso para voltar. Mas há filhos, lhe dando acesso para voltar, é dano que ele vai produzir, mais do que benefício. Nem todos os filhos são pródigos. Há uns nem podem voltar. Melhor mesmo estar distante, porque os danos que ele pode produzir é muito perigoso. Há pessoas que não podem mesmo voltar. Vamos lhes amar à distância. Com o amor de Cristo, à distância, lhe amamos, mas cooperar de novo com eles no ministério. Não. Deus nunca permitiu o diabo voltar mais no céu. Não, nunca mais. Não. Desde que caiu, caiu mesmo. Já não pode voltar. Mas quando o homem caiu, Deus veio para lhe recuperar. Há uns, você pode ir atrás dele para recuperar, mas há outros, melhor lhe deixar. Existem N fatores que podem destruir o ministério de um homem de Deus. Vou tocar apenas 3 fatores. Existem N fatores. A Bíblia fala de um homem, um sacerdote, chamado Eli. Ele tinha seus filhos. E sendo ele sacerdote, havia probabilidade dos filhos seguir o caminho do pai. Mas a Bíblia diz, sempre que o pai, sempre que as pessoas pegavam para fazer oferta, porque a oferta era de animal, eles vinham com um garfo de 3 dentes para comerem a oferta que era sacrificada para o Senhor. Ok. 3 dentes são representação de 3 coisas. Primeiro, mulher. Segundo, orgulho. Terceiro, dinheiro. São 3 dentes que ele usava, que destruiu os filhos dele. São 3 coisas. E isso tem destruído o ministério de muitos homens de Deus. O dinheiro, orgulho, mulheres. Bom, quando um homem de Deus não tem cuidado com esses 3 elementos, ele pode destruir o seu ministério. Primeiro, o orgulho é um sintoma extremamente letal, perigoso para o homem de Deus. Quando o homem de Deus pensa que já sabe e que não precisa aprender, já é um sintoma de orgulho, é para a própria queda. A mulher é o armamento letal, o armamento mais propício que o diabo usa para a queda de qualquer homem de Deus. Ele usa a mulher porque a mulher foi o elemento principal que o diabo usou para destruir Adão. Até hoje, esse elemento o diabo usa para destruir os ministérios. O diabo sabe, se Adão, homem perfeito, caiu por causa da mulher, homem não vai resistir, porque a maior parte dos grandes homens da Bíblia,
a queda deles não foi outra coisa senão mulher. Davi, na sua velhice, procurou uma mulher para lhe aquecer. Um homem de guerra, general, 40 anos de grande batalha a vencer, mas a queda dele foi mulher. O homem sábio que recebeu sabedoria toda noite, deu grande sabedoria, rainhas saíram distante para ouvir sua sabedoria. Quem lhe desviou o caminho do Senhor? Mulher. Então, uma boa parte de grandes homens de Deus na Bíblia, a sua queda foram as mulheres. Então, um ministro de Deus precisa ser disciplinado quanto à mulher, quanto ao dinheiro e quanto ao orgulho. São ferramentas essenciais para a queda de um homem de Deus. Quando um homem de Deus dá espaço a estas três coisas, logo, quando um homem de Deus diz eu não preciso pai, isso é orgulho. Quando um homem de Deus diz eu não preciso, eu sei todas as coisas, isso é um orgulho. Na verdade, ele não sabe que já caiu. Porque quando o homem manifesta o orgulho, Deus é obrigado a lhe deixar cair, porque isso revela o passado, quando o diabo se tornou orgulhoso. Porque o que levou o diabo a cair não foi outra coisa, não foi a música, mas foi o orgulho. O orgulho é ferramentas muito perigoso, porque a Bíblia diz, Deus resiste ao orgulhoso. Quer dizer, resistir é te travar, te parar. E ele faz graça ao humilde. Quer dizer, graça é te dar o favor. Quer dizer, quando uma pessoa orgulhosa, quem lhe deixa cair no diabo? Deus lhe deixa cair. Quem deixa cair o orgulhoso? Porque quem fez o diabo cair, Deus é que ordenou os anjos para ele deixar cair. Então, orgulho, mulher, são ferramentas que encurtam o teu ministério. Teu ministério podia ir mais além, mas não pode ir por causa da mulher. O problema que temos no mundo, primeiro, foi por causa da mulher, a Eva. Segundo problema que temos no mundo, nosso pai na fé. Nosso pai na carne e nosso pai na fé, mulher. Nosso pai na carne, Adão, mulher dele, trouxe problema. Ok. Nosso pai na fé, temos problema com os muçulmanos, mulher dele, Sara. Quer dizer, temos problema tanto na carne, temos problema na fé. Na carne e na fé, quem produziu esse problema? Mulher. Sara produziu problema, Eva também produziu problema. Então, a mulher é uma das ferramentas importante como destrutiva também para o ministério. Quem quer estar bem sucedido no ministério deve evitar as mulheres. Deus abençoe.